Vou cortar você. Deixa eu voltar aqui, Jefferson. Você já aproveita aí, entra com o Rodrigo. Ok, Rodrigo? Obrigado, Jefferson. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta. Estava sem retorno aqui, eu abri. O Rodrigo que vai entrar agora com o Jefferson, já nesse tema aí que a gente segue conversando aqui no intervalo, né? Trocando ideia, tomando um café e já trocando aí as ideias sobre os temas que a gente, né, colocou aqui para nortear essa pauta e naturalmente atender também os ouvintes que estão participando, conectados aí conosco pela internet ou lá pelo grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Voltamos ao oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Eu chamo você, Rodrigo, para fazer a gentileza de abrir aí esse bloco, por favor. Cláudio, antes quero fazer uma observação sobre o seu último comentário antes do intervalo aí, né? Quando você fala sobre a questão da pandemia e também de tudo isso que veio vivenciando, acho que é importante falar daqui a pouquinho com o Jefferson sobre isso, mais específico, mas eu volto perguntando a Jefferson, porque a gente falou no início do programa lá, que ele já tem aí ido para Brasília hoje, né? Ou seja, ele esteve lá na posse do presidente, já teve uma reunião lá no Ministério da Educação, teve agora essa reunião com o presidente Lula e o ministro Camilo Santana, e agora ele volta a Brasília. Eu queria que ele contasse para a gente se já é algum resultado dessa reunião que ele teve com o presidente Lula, o que ele vai fazer em Brasília aí, o que vem de novidade para a gente já, né, a partir desse encontro que teve e o que vai ter agora em Brasília. Bom, Rodrigo, na verdade, essa reunião desta semana, né, amanhã e depois, é parte das reuniões mensais que nós, reitoras e reitores, temos para construir os consensos de rede, discutir as grandes políticas da nossa rede. E nós já tínhamos agendado isso no final do ano passado, porque nós sabemos que, nesse período, já estaria definido quem era o novo secretário de Educação Profissional e Tecnológica, que é o dirigente do Ministério da Educação, que lida especificamente com a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a discussão da educação profissional e tecnológica no país. Então, o Ministério da Educação, ele tem várias secretarias da Educação Básica, a Secretaria de Ensino de Educação Superior e tem a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que lida com os nossos institutos e com um conjunto de outras instituições que também atuam na educação profissional e tecnológica. Então, o que nós vamos agora, né, então a reunião com o presidente Lula, né, é aquela reunião que define as grandes estratégias, né, que o presidente colocou as grandes linhas, né, de pensamento, de proposição, que ele espera que as instituições elas vão, dentro das suas autonomias. Né? Uma outra coisa importante que o presidente falou, né, que ele vai, assim como fez nos 8 anos de governo dele, assim como a presidente Dilma fez nos seus anos de governo, e também o presidente Temer fez, né, que é respeitar a lista tríplice, na perspectiva que aquele que for o mais votado na consulta feita às instituições, ele vai pegar o primeiro da lista, e não o terceiro ou o segundo. Né? Então, isso é muito importante, porque isso garante ou fortalece a autonomia das nossas instituições. Não é a única garantia, mas é um dos pilares, né? Você respeitar a vontade daquelas comunidades que indicaram que um determinado professor ou professora é aquele que deve estar à frente daquela instituição por um ciclo. Então, ele foi muito, muito enfático nisso. Então, na reunião com o presidente da República, é a definição das grandes estratégias, das grandes linhas. Como em qualquer reunião, quando você vai, por exemplo, você vai pegar uma holding de um conglomerado e vai ter uma reunião com o presidente, ele vai definir, seja da Petrobras, ou seja de qualquer um, as grandes linhas. E depois, a nível de departamento, de gerências, nós pegamos essas grandes estratégias e vamos, então, trabalhando. Então, no Ministério da Educação tem um conjunto de estratégias,
E, dentro das estratégias do Ministério da Educação, que está em linha com a da Presidência da República, do Governo Federal, nós vamos definir as estratégias da educação profissional e tecnológica e, mais específica, da rede federal. Então, é isso que nós vamos começar a tratar, porque agora nós temos um secretário, que é o professor Getúlio, que foi já dirigente do Ministério da Educação, na época que o secretário era o professor Eliezer Pacheco, que foi da época, então, que se constituiu a política de expansão da rede federal, que se constituiu os institutos federais. Então, ele é desse tempo. Então, traz ali uma grande bagagem desse tempo. E, além disso, o professor Getúlio, ele foi secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, e ele foi presidente do CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação Estaduais. Então, ele é uma pessoa que, além da experiência da educação profissional, ele foi diretor também do então Escola Técnica Federal de Natal, nós tínhamos Escola Técnica Federal de Campos, ele foi da Escola Técnica Federal de Natal, que depois virou Cefet, e hoje é Instituto do Rio Grande do Norte, e ele, com certeza, através da sua experiência da educação profissional e tecnológica, da sua experiência como secretário de Educação, vai trazer elementos que eu julgo hoje importante, que é o maior desafio, que é levar a educação profissional e tecnológica para o maior número de pessoas. Eu não sei se vocês sabem, isso eu falei lá na reunião para o presidente Lula e para todos que estavam lá, o Brasil hoje, para todos aqueles que se formaram no ensino médio, apenas 9% tem um diploma de ensino técnico ou ensino profissional. 9%. No Chile, são 30%. Nos países da OCDE, a média é 40%. Na Europa Ocidental, a média é 50%. No Reino Unido, na Áustria e na Suíça, é mais de 65%. O Brasil é 9%. Então, expandir a educação profissional e tecnológica é super importante. Um outro dado que eu levei para o presidente foi de uma pesquisa recente da Unesco Brasil, de que os alunos que estão no 9º ano do ensino fundamental, no último ano, 68% eles dizem que vão, ao final do ensino médio, trabalhar. Querem entrar no mundo do trabalho. Porque precisa. 44% deles desejam fazer um curso de educação profissional e tecnológica. Mas se a gente olhar as estatísticas, apenas 12% dos alunos que estão no ensino médio têm oportunidade de realizar um curso de educação profissional e tecnológica. Significa que há uma demanda imensa, a juventude quer, o adolescente quer, ele precisa, porque se ele entrar no mundo do trabalho sem uma qualificação, ele vai muitas vezes para um subemprego, ele antecipa a entrada dele, ele vai para um ambiente mal remunerado. Então nós temos que pegar esses talentos, essa inteligência, esses jovens novos que estão todos para ajudar o Brasil a vencer os seus desafios, nós temos que oferecer para eles a educação profissional e tecnológica. Mas no Brasil, esse número é pífio. É pífio. São os piores indicadores que estão ali, provavelmente, na educação profissional e tecnológica. Então, nós estamos levando, então, para o ministro da Educação essa urgência que nós temos que ter mais educação profissional e tecnológica, especialmente no ensino médio, nos últimos anos do ensino fundamental. Para vocês terem uma ideia, como eu já falei, dos adultos hoje brasileiros, metade deles, um pouquinho mais da metade, não tem educação básica. Então, como é que ele está no mundo do trabalho? Provavelmente, ou ele não está, ou está num subemprego. Se ele tivesse um curso, primeiro, se ele terminasse a educação básica e tivesse um curso de educação profissional e tecnológica, com certeza ele estava num espaço diferente. Mas aí você pode falar o seguinte, mas é mais do que isso, porque um curso de educação profissional e tecnológica atrai as pessoas. Porque muitas vezes ela vou estudar física, matemática, português, por que eu vou aplicar isso lá na minha oficina mecânica? Estou chutando aqui de maneira muito rasa e com todo respeito. Eu estou falando de um senso muito usando aqui figuras com todo cuidado, porque todo conhecimento é valioso para a nossa formação como cidadão, para compreender o mundo. Né? Então, de maneira alguma, é diminuir a potência das disciplinas que aqui eu citei, de maneira alguma. Mas dizer que muitas vezes
o estudante ele não percebe, ou aquele que já está fora da escola, porque ele não teve o direito, ele teve que entrar antecipadamente no mundo do trabalho, pelas exigências da crueldade da vida e da dureza da vida, ele não percebe que se ele voltar lá e terminar, às vezes, a educação básica, ele não percebe que aquilo pode ajudar ele a conseguir um emprego melhor. Lógico que ajuda. A gente sabe que ajuda. Sim. As pessoas mostram que ajuda. Mas o senso comum, estou aqui radicalizando. Então, mas quando ele sabe que ele vai para além das disciplinas da educação básica, agrega a ele as disciplinas para ele aprender uma profissão, seja na mecânica, seja na informática, na química, seja na logística, seja no turismo e lazer, na gastronomia, ele começa a perceber um link maior entre o que ele vai estudar e aprender com o que ele quer fazer e pode entrar no mundo do trabalho. Então, a educação profissional e tecnológica, ela ela é o atrativo, a porta de entrada para trazer de volta aquelas pessoas que não puderam exercer as suas funções para fazer a educação, para voltar a estudar. Então, é isso que nós vamos discutir amanhã lá em Brasília com o secretário. Né? Especificamente, o que nós podemos fazer, já com o secretário constituído, quais são as políticas. E uma delas, muito claramente, é a reposição do orçamento nosso, que foi tão vilipendiado. Então, já tem no Ministério da Educação hoje, o nosso orçamento é o orçamento do ano passado com corte, com menos quase 3%. É muito pior. Foi para o Congresso e piorou. Mas já tem um aporte da PEC de transição, articulada pelo atual presidente, enquanto ainda não era presidente, junto ao Congresso Nacional, que vai fazer um aporte de 500 milhões de reais para o funcionamento das nossas instituições. Então, é um valor, isso já está no Ministério da Educação, e mais 200 milhões de investimento. Vocês sabem quanto que eu tenho de investimento para esse ano aqui no Instituto Federal Fluminense? Só para vocês terem uma ideia, em 2010 eu fui diretor do Campo Centro, que é parte do nosso instituto. Eu tinha 4 milhões e meio para investimento, fazer obras e comprar equipamentos. Em 2015, no Instituto Federal Fluminense, tinha 16 milhões de investimento. Você sabe quanto que eu tenho esse ano? Para todo o Instituto, em Itaboraí são 12 unidades, polo de inovação, centro de referência, mais reitoria. Sabe quanto? 600 mil reais. 600 mil reais. Isso é o quê? De investimento, Jefferson? De investimento para fazer todas as obras que eu preciso, para comprar todos os equipamentos que eu preciso. Não é manutenção, isso é investimento. Investimento, 600 mil reais. Caramba. Então, o governo está fazendo um aporte de 200 milhões de reais para a rede federal. Isso é só para a rede federal. A universidade é um pouco mais, porque a estrutura das universidades é um pouco maior. Né? Então, são mais 700 milhões de reais que o governo já colocou no Ministério da Educação e agora nós vamos discutir como é que isso vai ser distribuído para os nossos institutos. Então, assim, isso é o ponto zero. Eu não posso conversar sobre educação se eu não tenho os recursos para aplicar na educação, para funcionar. Nesses últimos 4 anos, nós estamos discutindo como é que eu chego no final do ano, pagando conta de luz, pagando conta de água. Eu estou fazendo essa conta. Essa conta é muito importante, mas eu não posso reduzir a discussão da educação profissional e tecnológica e a urgência com medo de chegar no final do ano e não ter o dinheiro para poder pagar. E aí você não consegue planejar, porque não tem o dinheiro, e aí você faz isso e gera tensão, gera dificuldade, gera instabilidade dos estudantes. Os estudantes começam a falar, eu não vou estudar nessa instituição, não tem dinheiro para funcionar, essa instituição vai fechar. Então, assim, é muito grave o que aconteceu e nós estamos agora, então, já de maneira concreta. Tem 700 milhões de reais a mais no orçamento das nossas instituições. Eu estou falando dos institutos federais, Cefet, Pedro 700 ou 200? Desculpa, que você primeiro havia falado 200. 500 para funcionamento e 200 perfeito. Perfeito. Rodrigo? Jefferson, só para a gente entender, hoje o Instituto Federal Fluminense... Só pedir, Rodrigo, desculpa te interromper, perdão, só pedir ao Jefferson para ele dar uma encurtadazinha para a gente otimizar esse tempo aqui, meu querido reitor, por gentileza.
Esse é o maior desafio. Esse é eis a questão. Mas o cara tem muito conteúdo, aí fica mais complicado. Mas sempre que você puder dar uma. A gente, só para a gente poder otimizar e render mais, porque naturalmente o Rodrigo vai aproveitar esse conteúdo também amanhã no Jornal Folha. E aí, quanto mais informação você passar, a gente vai. Não só para a gente, como para o ouvinte, para o leitor, para todo mundo. Obrigado, Rodrigo, por favor. Jefferson, o Instituto Federal Fluminense hoje, quantas unidades nós temos? São 12 que você falou? Nós vamos inaugurar a 12ª e nós temos o nosso polo avançado de Cordeiro, que a gente, que agora é o centro de referência de Cordeiro. Que é um passo aí, né? Campus, isso. Jefferson, nesses últimos 4 anos, claro, veio esse período de pandemia, mas você fala sobre a ampliação do número de vagas. Foi inaugurado algum nesse último governo? Não só aqui, que você tenha conhecimento? Não. Só para a gente ter a dimensão de números, nós tínhamos 140 unidades. Chegamos ao final do governo da presidente Dilma com, acredito eu, Rodrigo, na faixa assim, de 630 ou 640. Muitas estavam em curso, não tinham fechado ainda. Então, o que foi inaugurado, só para você ter uma ideia, Itaboraí é de 2012. O início do governo da presidente Dilma, 2012, foi junto com o Pádua, mas nós tivemos vários problemas com empresas e só agora nós vamos inaugurar. Então, muito poucos campi novos, no governo Temer, não acredito que novos, tá? Que eu estou falando que novos daquele governo, não que inaugurou como resultado anterior. Resultado de 2012. Nós temos, no governo anterior, nós tivemos 3 unidades novas propostas no Espírito Santo. Então, novas deve ter tido, assim, de 5 a 10, não mais do que isso. Muito. Eu arriscaria dizer de 5, até um pouco menos, desculpa, de 5 ou 6, e do presidente Temer, 3 ou 4, também não muito mais do que isso. Mas eu posso errar aqui, tá? Eu quero aqui pedir desculpas, tá? Mas não houve, o que a gente ouvia no governo Temer era a questão da consolidação, porque tinha muitas obras em curso, o que eu acho que é prudente, num governo, inclusive era um governo que nós vimos que aconteceu, né? Do impedimento da presidente Dilma, era um governo transitório ali, então queria consolidar um conjunto de políticas, até porque não foi eleito para isso, então acho até de maneira acertada. Mas no governo que sucedeu, no governo anterior, teve algumas, muito poucas que surgiram. Então, enfim, é isso. Não teve uma rede de maneira robusta. Sim, você falou sobre a inauguração de Itaboraí. Há a expectativa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ir, porque ele também é uma representatividade. Tem outro IFE para ser inaugurado, ou você coloca o Itaboraí na frente como uma possibilidade do presidente vir? Eu estou indo amanhã para a reunião com o secretário, já falei com o ministro, já falei com o secretário, já falei com muitos parlamentares com qual eu tenho contato, porque eu vi uma entrevista no Jornal Globo, no final do ano passado, de que o presidente Lula iria a Itaboraí para fazer uma nova proposição para o complexo do Comperj, que hoje chama-se Gaslub, né? É bom lembrar que a nossa unidade de Itaboraí, ela foi proposta em 2012, alinhada a esse projeto da refinaria que estaria lá, né? Então, é por isso que foi para Itaboraí, a outra em Maricá. Maricá aconteceu e Itaboraí só vai acontecer agora. Então, quando eu vi essa notícia, eu falei, olha, o nosso campus está pronto, está faltando a energia elétrica
e aqui eu quero fazer um apelo à Enel, mas para ser ligada definitivamente para que a gente possa, então, funcionar a instituição. Então, quando eu ouvi que o presidente viria para falar do Comperj, eu falei, olha, essa é uma ótima oportunidade, já que a unidade está preparada, está com tudo pronto, faltando energia elétrica agora, detalhes pequenos, para o presidente inaugurar a nossa unidade. Então, a partir daquele momento, eu estou tentando construir essa agenda para o presidente da República e talvez seja a primeira unidade que o presidente da República vai inaugurar no seu mandato. Acho que é alguma coisa possível, muito possível de acontecer, mas a agenda presidencial é uma agenda muito difícil, né? E eu estou aí tentando, já falei com o ministro, vou nessa reunião com o secretário, nós vamos ter uma reunião mais geral de todos os reitores e reitores, eu marquei uma reunião específica para eu tratar, dentre outros assuntos, a inauguração de Itaboraí, né, com o presidente Lula. E por quê? Para mostrar a importância estratégica da nossa unidade, que é a unidade das energias. Ela vai ter cursos focados no arranjo produtivo do petróleo e gás e cursos focados nas energias renováveis. Eu apresentei esse projeto na Alemanha, agora há 2 meses. Provavelmente vou apresentar em abril, né, num outro evento internacional que eu vou participar representando a rede federal. Então, é um projeto baseado na sustentabilidade, dentro dos parâmetros que o presidente Lula, e eu estou falando do que eu assisti no discurso dele, que me impressionou muito, o presidente está muito empenhado na agenda ambiental de sustentabilidade do mundo, porque é da sobrevivência nossa enquanto seres humanos. Né? Não é uma agenda do Brasil, é uma agenda internacional. Então, esse campus Itaboraí está dentro dessa agenda. Né? E foi nessa agenda que eu apresentei na Alemanha, lá na Unesco, né? no braço da Unesco, chama-se UNEVOC, né? Na sede das Nações Unidas, que tem em Bonn, é um prédio, né? Não é sede, é o prédio das Nações Unidas, tem 25 centros das Nações Unidas lá, né? E eu apresentei o nosso campus. Então, eu acho que tem muita chance do presidente vir, isso vai ser muito simbólico para a rede federal, não é para o Instituto Federal, para a rede federal, porque o presidente está muito, como eu falei, muito imbuído nessa transformação. Inclusive num encontro que ele teve com o governador do Rio, né, o Cláudio Castro, que ele se colocou né, já disposto a um dos primeiros estados a visitar aí, né, dentro dessa reaproximação, é o estado do Rio de Janeiro. Né, e eu acho que, inclusive, com a presença também, né, do siciliano lá à frente da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, isso pode ser aí um caminho também para essa proximidade, essa relação que precisa ser reconstruída, né, entre o presidente Lula e o estado do Rio de Janeiro, e eu acho que, politicamente falando, há grande chance disso acontecer, né? Então, acho que vai ser um momento muito favorável, inclusive, né, para que ele possa estar em Itaboraí fazendo a inauguração desse polo, dessa unidade, né? Eu não conversei ainda com o governador, mas eu também vi essa entrevista, o que fortalece, e vou tentar conseguir uma agenda, né, para que eu possa, de alguma maneira, isso chegar ao governador, né, e para ele também ser um desses que possam ajudar a gente a concretizar essa inauguração dentro de uma agenda do Rio de Janeiro, porque essa é a agenda positiva, né? Essa é a agenda que mostra para a população brasileira que não é só a gente falar de esperança, mas é dar os meios para que a pessoa possa se capacitar, se formar numa estrutura adequada, e que ela possa ter ali os melhores professores, os melhores técnicos, a melhor equipe de educação. Então é isso. E politicamente também muito emblemático, porque é a reconstrução dessa relação de respeito à democracia. Eu tive a oportunidade de estar na posse do Cláudio Castro e ele falava muito sobre isso. Ele saiu da posse da posse dele e foi direto para a posse do presidente Lula usando esse discurso, né, que é deixar essa disputa eleitoral que, né, a gente sabe que o Cláudio Castro foi um dos maiores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e ele deixou claro que não existiria para ele terceiro turno, que ele respeitava a vontade da população, e eu acho que é importante a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado do Rio de Janeiro, e aí seja na inauguração, né, lá do Itaboraí, mas também no próprio polo, lá no... Você falou que tem um novo nome agora lá, né? O complexo, a refinaria.
chama-se Gaslub, é complexo. Então, por tudo isso, mas eu acho que politicamente também, eu acho que é muito importante a presença dele aqui. Isso representaria muito nessa reconstrução de relação que o Estado do Rio de Janeiro precisa ter, que é não só o Estado do Rio de Janeiro, mas precisa ter com o governo federal. Então, acho que é uma oportunidade realmente ótima para que o presidente esteja aqui, né, nessa inauguração. E um pedido do governador tem um peso muito grande também, né? Então, eu vou também, eu ainda não fui, mas vou também tentar... E com certeza eu acho que o André Siciliano também pode ajudar muito nisso, né? Porque ele ainda não assumiu a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência, né? Mas ele tem participado desses encontros, tem participado junto com o Padilha, né, desses encontros. Acho que, né, pode ser alguém que pode ajudar também muito aí nessa... Eu estive com o André lá no Palácio, quando nós estávamos indo para a reunião, né? O André Siciliano estava lá, né? Ele não estava na reunião, né, mas estava ali nos seus afazeres ali, e rapidamente nos falamos. O André é um grande parceiro, né? Ele, como presidente da LERJ, né, ele se colocou sempre ao lado da educação. Todos, me lembro também do professor Raul aqui da UENF, dizendo o quanto o André, e aí quando eu falo o André e todos aqueles deputados, né, como o Valdec e tantos outros, que se comprometem com a educação pública. Então o André é um grande parceiro e também nós estamos aí conversando com todos aqueles que podem ajudar, porque isso é bom para o Estado do Rio de Janeiro, isso é bom para a rede federal, isso é bom para Itaboraí, né? Ali é um complexo teve uma expansão urbana muito acentuada, então, de pessoas que precisam ser qualificadas. E o nosso inicia pela educação de jovens e adultos. Nós vamos trabalhar com os adultos no primeiro momento, né? Nós vamos, então, atrelar a educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e adultos, fortalecendo a elevação de escolaridade daqueles que estão, né, são pessoas que muitas vezes estão desempregadas, foram as mais afetadas, né? Os adultos foram os mais afetados pela pandemia, os mais pobres. Então, o projeto lá começa, então, com os jovens e adultos, e é por isso que eu acho que isso tem que estar na agenda presidencial. Mas, enfim, nós estamos trabalhando. Então, aqueles que estão nos ouvindo aqui, que também podem nos ajudar, né, podem, por gentileza, eu sei que esse programa aqui chega a um conjunto de lideranças políticas, né, e possam nos ajudar a construir essa agenda do presidente. Mas eu estou muito confiante, né? Confiante no Brasil. Estou muito confiante no Brasil e a partir da educação, da ciência e da tecnologia, eu tenho certeza que nós vamos estender a ação das nossas instituições para o bem da população, né, para a gente amenizar esse sofrimento. Está tão duro, né? A quantidade de pessoas nas ruas, o pessoal passando fome, 33 milhões de pessoas passando fome. Eu vi agora uma reportagem do Fantástico nesse final de semana, né? Eu não me lembro o nome aqui do jornalista, que voltou no Vale de Jequitinhonha, né, em lugares que tinham, de alguma maneira, não resolvido o problema, mas amenizado as questões da fome, da miséria, e hoje a gente volta as pessoas de novo voltamos para o mapa da fome. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Então nós estamos aqui para ajudar, nós temos campos agrícolas, nosso campus Bom Jesus, campus de Cambuci, a rede federal, metade dos nossos campos são agrícolas. Então a gente tem uma potência, as universidades, a nossa UENF aqui, com tanta potência na área da agricultura, da inteligência aplicada, né, à área também ambiental, enfim, eu acho que nós temos que unir todas essas forças para o bem do Brasil. Ô Jefferson, deixa eu colocar uma questão aqui. Diante de tudo que você falou sobre o desmonte das universidades, do Instituto, e mediante essa tão repentina ou tão inesperada reunião logo com 17 dias de governo do novo governo, né, do presidente Lula, dá para fazer aí uma estimativa, uma projeção, por exemplo, de tempo para recuperação disso tudo que você falou, e também acrescido aí a questão do tempo da pandemia, que se perdeu muito com relação ao nível de qualidade da educação, não por esforço dos professores, não por esforço das equipes, não, mas até por esforço da gestão administrativa que adquiriu equipamentos, aquela coisa toda que a gente acompanhou e divulgou aqui e outras entrevistas suas para que os alunos pudessem ter acesso às aulas, como estamos tendo aqui hoje no sistema online,
dá para estipular, tipo, Cláudio, daqui 2 anos a gente retoma aí ao estágio normal e continua crescendo, ou daqui 1 ano? É possível falar isso? Cláudio, eu aprendi uma vez numa orientação, quando a gente conversa com jornalista, isso é para quando? Nunca vi da data, fala em breve. Eis a questão. Se der data, a gente vai lá no dia. Uma das partes da minha fala para o presidente, né, a gente fica muito emocionado quando vai falar, né, mas eu preparei lá um pouco a minha fala, e eu digo, presidente, o que nos traz aqui, além das esperanças, é o sentido de urgência, mas que vão se somar a uma agenda de muitas outras urgências que o presidente está tendo. O que nós estamos vendo hoje, o que nós vimos esse final de semana, né, na comunidade dos Yanomamis, assim, é algo tão assustador, e isso é só para a gente, é a ponta do iceberg. Então nós vamos ter que reconstruir a democracia, nós vamos ter que reconstruir a questão ambiental, vamos ter que reconstruir a questão da saúde, nós vamos ter que reconstruir as políticas sociais, nós vamos ter que reconstruir a política industrial, nós vamos ter que reconstruir uma série de coisas. Então, assim, uma coisa já está acontecendo, é uma reposição mínima orçamentária. Já é um grande sinal, já vai dar para a gente um fôlego. Agora, quando é que nós vamos construir? Eu aprendi também na minha vida de gestor da educação, e eu dificilmente, né, fiz isso, mas assim, eu aprendi com um amigo que ele disse, Jefferson, para destruir é rápido, para construir às vezes leva 10 anos. Às vezes para você fechar um curso, você fecha num piscar de olhos. Mas para você construir um novo curso, demora 4, 5, 6, 10 anos. Então, o que aconteceu foi destruições em todos os aspectos. E aí não adianta colocar culpa na pandemia, não. Foi intencional, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Itália, isso está acontecendo na Hungria e tantos outros países. Isso é uma metodologia da extrema-direita quando assume o poder. Ela pega a insatisfação das pessoas com a vida, porque o neoliberalismo não deu conta de apresentar todos os sonhos que ele disse que teríamos. Lembra? O sonho americano, o sonho disso. Esses sonhos não se realizaram e as pessoas estão bravas. E aí eu pego esse rancor de metodologia e digo, eu vou fazer diferente. E fez tudo pior e igual. Né? Não vou lidar com o político do Centrão. Colocou o Centrão com a chave do cofre. Então, assim, é uma hipocrisia. Então, assim, nós temos que ter sobriedade. As coisas são muito difíceis, problemas complexos, nós temos que lidar um a um. Então, quando é que isso vai acontecer? Eu gostaria que fosse ano que vem. Aí eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas falam, mas disse que prometeu que o imposto de renda já viria para isso e não cumpriu. Mas a agenda desse ano ainda é a agenda do ano passado. Se eu tenho orçamento, complementação orçamentária, não foi por causa do governo passado, não. Pelo contrário, está menor do que do ano passado. Foi graças ao governo que ia entrar, que articulou uma PEC de transição. Então, as pessoas nós temos que falar a verdade para as pessoas. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. E a verdade, as pessoas querem falar os absurdos. Ela pega uma coisa e cobra. Por exemplo, o governo Lula vetou 4,2 bilhões da ciência. Mas sabe por que vetou? Tem que falar para as pessoas. Vetou porque o presidente Bolsonaro, em agosto de 2022, fez uma MP que tirou esse dinheiro da ciência. E ela tem validade até o final de janeiro. Então, o presidente da República, senão ele cometeria uma ilegalidade se ele aprovasse. Mas em fevereiro vai voltar esse dinheiro. Em fevereiro vai ser reajustado nas bolsas da ciência. Mas as pessoas usam, quer que em 15 dias resolva os problemas, que em 4 anos o governo não teve competência de fazê-lo. E coloca, foi a pandemia, foi a guerra na Ucrânia. Esses são agravantes, mas lidou muito mal com a gestão da pandemia. Lidou muito mal com as outras problemáticas. Isso, você vai no campo da cultura, destruíram, acabaram, criminalizaram os artistas, dizendo que a Lei Rouanet, as pessoas precisam entender, isso não é dinheiro público, é um dinheiro privado com os critérios públicos de você poder prestar conta. Então é muito mais rigoroso do que show de sertanejo
que tem conluio com prefeitura e pega esse dinheiro sem prestar conta, né? Então teve uma prefeita que ela gostava, sei lá, de um cantor sertanejo, era o sonho dela, pagou 700, 800 mil com dinheiro público e gente passando fome. Isso que nós temos que combater. Não é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um mecanismo de financiamento privado com rigor de critérios públicos para incentivar a cultura. E nós, infelizmente, caímos, ou algumas pessoas caíram esse cinismo, nessa hipocrisia, né? Essa hipocrisia que usa caneta Bic para escrever aqui, que vai comer leite condensado com pão dormido, né? E quando a gente abre o cartão corporativo, vê o que aconteceu. Tirada de dinheiro vivo por assessor para pagar conta que não pode. Isso é dinheiro nosso. E isso está vindo. Essa hipocrisia que está sendo apresentada. É isso que está vindo à tona. Jefferson, você fala muito sobre... A gente fala muito sobre questão de informação, que é preciso ter informação, né? Eu vi você falando que você incentiva os alunos lá do Instituto Federal Fluminense a mostrar o que é a instituição, né? E eu volto a falar aquilo, é mostrar para o vovô e para a vovó, porque muitas vezes são essas pessoas que precisam ter acesso a essa informação, porque elas não tiveram, talvez, o acesso que os netos têm agora, né? Ao que é educação, né? Então é importante, sim, essa questão da informação, né? Mostrar, pegar, porque aí eu estou fazendo aquele discurso assim, porque tem muito neto realmente que não tem paciência com o avô, né? De parar para conversar, trocar uma ideia. Graças a Deus isso tem sido superado, mas ainda tem gente que não tem essa paciência por achar que é conflito de geração, mas é importante sim a gente fazer esse papel, né? De levar a informação. Em primeira mão para vocês. Esse é o último ano da minha gestão como reitor. Na verdade, eu tenho 1 ano e 4 meses, vai até abril do ano que vem. Início de abril, finalzinho de março, início de abril, termino meu mandato. A partir da fala do presidente e a partir do que você está falando aí. Na Finlândia, tem já na educação básica, eles preparam os estudantes para lidar com a questão das fake news, da criticidade da informação. Mas você falou uma coisa muito importante. É a questão das pessoas mais idosas, de idade avançada, que estão sendo reféns, estão sendo manipuladas pela sua boa-fé, por uma série de... Estão sendo manipuladas. Eu quero aqui, e nós recebemos aí, e quero já agradecer, 5 milhões e 300 mil da bancada federal do Rio de Janeiro para o custeio e funcionamento da nossa instituição, que nós vamos garantir, né, para todos os estudantes do Instituto Federal que têm uma condição socioeconômica baixa, alguns elementos da sua estada, né, eu falo alimentação, uniforme, isso já é a prioridade desse recurso. Mas eu quero, e tenho o desejo, e isso eu vou construir, estou aqui assumindo esse compromisso, da gente, nessas dimensões que o presidente apresenta, e uma delas da inclusão digital, é a gente trabalhar um conceito que eu tinha aqui na UF, eu não sei se ainda tem na UF Campus, mas tinha também no nosso campus Bom Jesus, que é a Universidade da Terceira Idade. Mas um programa que eu vou estimular através de edital para programas de inclusão digital de maneira crítica e ética para as pessoas da terceira idade. Abrir a porta da nossa instituição para mostrar aos a nossa população da terceira idade que tem dificuldade de manipular o seu celular, que tem dificuldade de mandar um e-mail, de acessar o WhatsApp, mas mais do que isso, mostrar para eles também todo esse referencial das fake news e da necessidade de não acreditar de instantâneo e repassar aquilo que elas recebem. Elas são muito reféns, né? Que a gente brinca, a tiazinha do WhatsApp, o tiozinho do WhatsApp. Então, eu vou aqui, estou assumindo esse compromisso, vou construir lá com a nossa política de extensão, junto com os nossos campos, naturalmente, eu tenho certeza que nós vamos ter adesão dos nossos campos, dos professores e professoras e dos técnicos que desejarem fazer projetos nessa linha de receber. Nós já temos em vários campos que recebem as aulas de informática para alunos da educação básica, mas agora focado na terceira idade, estimular essa ação. Isso é muito importante. Isso é uma gotinha no oceano, mas é uma gotinha que a gente faz aqui. Eu tenho certeza que isso pode ajudar a outras instituições
né, a fazer o mesmo. A gente vai pegar experiências que algumas instituições já têm para a gente fazer isso aqui, não só na nossa cidade, mas em todos os campos do nosso Instituto Federal, justamente no que você está falando. Porque nós precisamos reconstruir esse Brasil, reconstruir a partir do amor, da ética, de uma visão crítica, de um empenho para que o Brasil não pode ser bom só para alguns, ele tem que ser bom para todas as pessoas. Um Brasil diverso, respeitoso, razoável, e que a gente volte a sentir orgulho, né, daqueles que estão à frente do nosso país, mas sentir orgulho da gente enquanto brasileiros, né? Nós estamos numa nação que se preocupa, que cuida das pessoas. Ô Jefferson, são 8 horas e 50 minutos, a gente caminha já para a reta final. Acho que o Rodrigo tem mais alguma pergunta para você. Eu queria só encerrar aqui a minha participação, a minha última pergunta. Eu tive com uma pessoa que teria tido a informação, mas eu não confirmei isso com você, então é apenas uma oportunidade aqui que a gente tem de confirmar, de que lá, né, em Brasília, nos bastidores nessa reunião também, você teria tido a oportunidade aí de comentar, de falar sobre essa questão de política partidária. Você pretende, e houve de fato essa questão lá em Brasília, até não sei, um convite, eu não sei de fato o que aconteceu, se aconteceu, para 2024, disputar uma corrida aí à Prefeitura de Campos. Como é que é essa coisa de política partidária na sua vida? Cláudio, eu sempre disse, e também na época da minha reeleição, até antecipei a época, o que de concreto eu tenho um compromisso até dia 6 de abril de 2024, o compromisso de estar com os meus, liderando esse projeto de educação do Instituto Federal Fluminense. O que vai acontecer depois, né, naturalmente, eu quero adiantar aqui, eu não tive essa conversa lá nessa ocasião, em Brasília. Eu fui para lá na perspectiva como reitor, e poderia tê-lo, naturalmente, não é nenhum, mas eu não posso aqui falar uma coisa que não aconteceu, né? É fato que eu recebo inúmeros apontamentos, alguns convites, né? Mas tudo isso no campo ainda, né, da gente estar avaliando, né? Porque são outros ciclos. O que eu posso garantir aqui, né, para você, Cláudio, isso é uma questão da minha constituição enquanto pessoa de fé, pessoa como cidadão, né, é que eu recebi muito investimento público, muito aprendizado, especialmente nesses últimos anos, e eu tenho certeza que isso tem que estar a serviço da população brasileira. Isso não pode estar restrito aos meus benefícios pessoais. Então, exercer uma função pública é um dos caminhos, não o único, um dos caminhos para que eu possa colocar a serviço da população, e nós continuando o aprendizado, né, de tudo aquilo que este país me concedeu. Eu me sinto hoje uma pessoa extremamente, usar a palavra privilegiada entre aspas, não alguma coisa que me diferencia das pessoas, mas alguém que teve muitas oportunidades dadas por este Brasil. Naturalmente, eu tive a determinação e de aproveitar esses momentos, mas eu sou muito grato, porque eu sei que eu estou aqui a partir de muitas mãos, de muitos desejos, de muitos corações, e eu não posso esgotar. Eu aprendi isso na Alemanha, no curso. Eu nem ia para a reeleição do Instituto Federal Fluminense. Eu decidi que eu iria apenas um mandato. Eu queria fazer aquilo que era preciso fazer. E quando eu fui para esse curso na Alemanha, passei 2 semanas lá na sede da Unesco, né, que eu me tornei coordenador da Unesco, do braço da Unevoc, Unesco no Brasil, pela rede federal. Lá o Chaimal, que era o diretor, ele falou o seguinte: olha, para preparar, era um curso de liderança, para preparar um gestor, levam-se muitos anos. E aquilo me acendeu uma luzinha. É dizer o seguinte: depois de tantas coisas que eu vivenciei, de tantos aprendizados, de tanto investimento público, isso não pode não estar a serviço das pessoas. Eu falo isso para os alunos,
Eu digo que o conhecimento deles tem que estar a serviço do Brasil. Eu aprendi isso com o Frei Beto. O Frei Beto falava, né, o conhecimento só tem sentido quando está a serviço do outro. Então, eu não posso me dar o luxo de simplesmente achar que, ao final desse mandato, eu não iria exercer nenhuma outra possibilidade ou me colocar para qualquer outro ciclo de possibilidade na sociedade. Se vai ser num cargo público, se vai ser numa outra posição, ou mesmo eu como professor desse instituto, né, isso ainda está em aberto, né? Mas quero só dizer, lógico, muitas conversas estão começando a ter, mas nada que eu possa aqui dizer, e não aconteceu nada em Brasília, tá? Porque pode gerar algum tipo de especulação, ou eu poderia tentar me colocar numa posição que eu não estou. Lá eu fui para representar a rede federal, discutir sobre educação, mas uma educação pertinente, que está situada, é uma educação que prepara a pessoa, desenvolve a pessoa, desenvolve a cidadania, prepara o cidadão e prepara o profissional. Porque isso está na Constituição, no artigo 205. Então, educação, na perspectiva como se fosse alguma coisa isolada dos compromissos sociais, isso é inconstitucional, porque a Constituição diz que o projeto de educação, a educação tem que desenvolver a pessoa, desenvolver a cidadania ativa e desenvolver para o mundo do trabalho. E é isso que eu faço. Então, portanto, as pessoas às vezes podem achar, esse reitor, ele se envolve muito nisso ou naquilo. Eu faço o exercício da função pública, política, de um educador que ocupa esse espaço de gestão. Então, a educação, eu tenho uma visão do mundo, eu tenho uma visão de sociedade, eu tenho uma visão do ser humano, e isso tem que estar no projeto de educação que a gente acredita. É uma educação encarnada, porque o nosso patrono da educação nos ensinou isso, chamado Paulo Freire. Se não for encarnado, se não for para empoderar as pessoas, essa educação é insossa, né? É um sal que não serve para temperar, né? Então, eu falo isso também para os nossos queridos irmãos cristãos, né? Se nós não somos tempero, se nós não estamos fazendo a diferença, é para a gente reavaliar a nossa vida. Então, eu só quero dizer para você que eu estou, com certeza, muito engajado em fazer o Brasil melhor, tá? E tudo que tiver a esse favor, e eu falo, seja do meu território, seja... É no território que a gente faz para o mundo, né? Então, vai ser sempre um prazer estar desenvolvendo ações a favor da sociedade pela vida. Perfeito. Jefferson, são 8h57, a gente fecha esse programa de hoje agradecendo muito aí a sua participação e, sobretudo, é claro, evidente, com essa esperança renovada que você trouxe aqui hoje para o nosso ensino, para a nossa educação do nível superior, como a gente pôde perceber aí essa retomada daquele caminho, né, do desenvolvimento, através de FIES e de outros programas, como já tivemos com tanto êxito no país. Um grande abraço, boa sorte aí em mais essa garimpada, né, vamos dizer assim, que reitor também tem que garimpar, se não garimpar não traz nada para a administração dele. Agora em Brasília, novamente, então... Conseguimos do ano passado para executar esse ano quase 10 milhões em emendas parlamentares. Trabalho aí do nosso querido professor Fernando Ferrara, da nossa instituição, buscando os parlamentares que têm sensibilidade. São mais 10 milhões praticamente que estarão no orçamento da nossa instituição. Não é do orçamento secreto, não, né? Não, esse não é do orçamento secreto, não. Esse é da emenda individual e de bancada. Perfeito. Então tá bom. Querido, um grande abraço. Boa sorte aqui nas redes sociais também, o pessoal agradecendo aí e parabenizando pela sua gestão. Boa sorte e espero em breve aqui de volta com a gente. Um forte abraço para todos. Muito obrigado. Meu querido Rodrigo Gonçalves, obrigado por hoje. Fica à vontade para se despedir do Jefferson também. Não, agradecer o Jefferson mais uma vez, né, pela ter arrumado esse tempinho na agenda dele lá corrida, para estar com a gente. Agradecer a você também, Cláudio, também a todo mundo que acompanhou a gente, não só, né, pelas ondas do rádio, mas também aqui pelas redes sociais. E amanhã a gente está de volta. Perfeito, às 7 da manhã de volta aqui com o Folha no Ar. São 9 horas em Campos. Muito bom dia a todos. Continue aqui na Folha FM com muita música a partir de agora. Oferecimento de Proteus,
Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.